A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai ter a possibilidade de assistir a esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. Para mim uma grande honra poder falar a palavra de Deus e poder trazer uma mensagem que venha edificar, que venha abençoar a tua vida. Eu me sinto privilegiado por ter de Deus esse privilégio de poder falar alguma coisa, trazer alguma coisa que contribua para o bem-estar da sua vida, para o bem-estar do seu coração, para o bem-estar da sua família, para o bem-estar da sua moralidade, da sua espiritualidade. Isso para mim não tem preço e é algo que Deus tem me dado esta grande dádiva, esta grande bênção, pois já são 40 anos e 6 meses fazendo esse trabalho de ensinar a palavra de Deus e de auxiliar as pessoas com a palavra do nosso Deus. Eu quero ler na epístola que Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, na segunda epístola, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Entre nós cristãos é muito comum e muito conhecido esse texto, e eu quero aqui dar título a esse vídeo, né? A Bíblia é a palavra de Deus? É o título do vídeo que nós vamos fazer aqui uma breve reflexão. Diz assim a palavra do nosso Senhor, utilizando-se da instrumentalidade pelo apóstolo Paulo. Diz assim, versículo 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Bom, quando nós lemos essa passagem aqui na parte A do versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada. Esta palavra aqui, divinamente inspirada, se nós pegarmos uma Bíblia em grego, nós vamos ver lá a palavra theos pneustos. Theos, né, é Deus, é um substantivo para falar de Deus, e pneustos é um substantivo para falar de espírito, mas aqui nesse sentido é como se fosse soprada por Deus, ou seja, as escrituras sagradas, a escritura sagrada, o livro sagrado, a Bíblia sagrada, é como se ela tivesse sido soprada por Deus, como se Deus tivesse soprado o sopro inspirador sobre aqueles cerca de 40 autores que a escreveram. E uma coisa muito interessante é exatamente isto. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores. Cerca de 40 homens, calcula-se que tenham escrito a Bíblia. E nós, como podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois bem, uma das evidências é essa qual já estou começando a ventilar agora. Temos as evidências internas da Bíblia e as evidências externas, que podemos aqui dizer que essas evidências externas e internas corroboram a nossa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. As evidências internas começam exatamente pela unidade da Bíblia. A Bíblia ela tem uma unidade que nós chamamos, bibliologicamente falando, bibliologia é o estudo das Sagradas Escrituras, ou o estudo da Bíblia, né? O termo Bíblia vem da palavra biblion, biblos, são os livros, e biblion é a Bíblia, né? Esse termo é muito usado para falar das Escrituras Sagradas. É bem verdade que o nome Bíblia não está na Bíblia para falar da Bíblia. Ah, mas não está, pastor Ricardo? É verdade. Muita gente não sabe disso, né?
Mas o nome Bíblia, ele foi um nome que foi dado a partir desse nome, Biblion, que é um conjunto de biblos, que são pequenos livros. E um biblion é um conjunto de biblos, ou seja, um conjunto de pequenos livros. Então forma-se a nossa Bíblia Sagrada. Mas ela dá o nome a si própria de Escritura, ela dá o nome de Palavra de Deus, Palavra do Senhor, Palavra da Verdade, né? Palavras santas, mandamentos, ordenanças, são tudo nomes que a Bíblia dá a si própria. Lei de Deus, são tudo nomes atribuídos a ela, né? Então, mas Bíblia não é um nome que foi dado a posteriori pelos chamados pais da igreja. Alguns dizem, inclusive, que o primeiro a usar esse nome foi o pai da igreja chamado Orígenes, que era um homem muito sábio, um homem muito douto dentro das escrituras, e ele usou esse nome Bíblia pela primeira vez para falar dos livros canônicos, ou seja, daqueles livros que nós entendemos serem livros que têm isso que está escrito pelo apóstolo Paulo no versículo 16 de 2 Timóteo 3. Toda escritura divinamente inspirada, Theos Pneustos, ou seja, soprada por Deus. Então, nesses livros que foram soprados por Deus, inspirados por Deus, acredita-se que esses livros canônicos sejam a palavra de Deus. Então, 40 homens, imagine, pegue 40 autores e coloque esses 40 autores em diferentes países, ou até mesmo aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer um exemplo, né? E pegue esses 40 autores e peçam para eles escreverem acerca de um tema. Por exemplo, sobre a política, como eles encaram a política. Pega 40 homens, pega um do Meier, um de Caxias, um de Belford Roxo, um de Nova Iguaçu, e fala, olha, eu quero que vocês escrevam, mas nenhum deles pode se comunicar entre si. E pede para eles fazerem um enredo, um tema, né, uma temática, ou desenvolverem uma espécie assim de trabalho escriturístico sobre a política. Você vai ver as diversas opiniões que esses homens terão, e algumas coisas eles vão ter alguma concordância, mas em outras não. Mas a Bíblia, ela é um livro que nos surpreende e surpreende a todos os literatas, porque a Bíblia, apesar de ter tido 40 autores, cerca de 40 autores, ela possui uma unidade impressionante, e que essa unidade desses 40 homens, que muitos deles não se conheceram, tiveram profissões diferentes, viveram em épocas diferentes. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de 1500 anos, ou seja, para que todos os 66 livros da Bíblia, incluindo até os apócrifos também, podemos colocar no meio, né? Que são aqueles apócrifos que entram na Bíblia católica, apostólica, romana, né? Que são aqueles do Antigo Testamento. Até mesmo esses estão incluídos nesses 1500 anos. Mas falando dos livros que nós temos como canônicos, até porque o Concílio de Jânia, ele colocou esses livros que nós usamos na nossa Bíblia como os livros canônicos, são os mesmos que nós utilizamos na Bíblia chamada protestante. Então, nós vamos ver uma unidade. Nós vamos ver que esses 40 autores e esses 66 livros, eles não estão em choque. Eles não estão em contradição. Muito pelo contrário. Muitos assuntos que nós encontramos ventilados em um determinado livro e que não temos tanta luz naquele livro sobre um determinado assunto, nós vamos ler em um outro livro, e aquele outro livro vai trazer uma concepção que vai aclarar, que vai aprofundar aquela temática que foi trazida em um livro X da Bíblia. E aí aquele outro livro ele vai trazer uma revelação mais abrangente, e assim sucessivamente. Mas isso de uma forma harmônica,
de uma forma que não haverá contradições, não haverá choques ideológicos, mas como isso, pastor Ricardo? Só podemos dizer uma coisa: isso é uma ação sobrenatural de Deus, uma ação sobrenatural do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, que atuou sobre esses homens, conduzindo esses homens a fazerem, não como secretárias ou secretários e o Espírito Santo ditando para eles, não. O Espírito Santo usou a característica literária, a cultura de cada um deles, mas dentro da limitação cultural, da literatura que eles conheciam na época, da forma e o estilo com o qual eles tinham, o Espírito Santo insuflou-lhes a inspiração divina, para que através da inspiração divina esses homens pudessem trazer à luz a palavra de Deus, escrevendo-a, seja em papiros, seja em pergaminhos, sejam em tabuinhas de argila, sejam em tijolos, porque foi escrito também em tijolos, em cerâmicas, que também já foi achado coisas escritas em cerâmicas. Em outras palavras, todo o material o qual o homem, no decurso da sua história, utilizou para escrever, os autores sacros também utilizaram para escrever também as sagradas escrituras. Então a unidade da Bíblia, ela é alguma coisa impressionante, ela é alguma coisa sobrenatural e é uma evidência interna fantástica da Bíblia como palavra de Deus. Uma outra evidência também que nós temos, como a Bíblia sendo a palavra de Deus, são as suas profecias. Alguém pode até dizer: mas temos as centúrias de Nostradamus. Não há comparação. Eu aqui na minha biblioteca, eu tenho as centúrias de Nostradamus e eu posso garantir a você que muitas dessas centúrias, elas não se cumpriram. Algumas até coincidentemente vieram até mesmo a serem compatíveis com alguns acontecimentos que ocorreram na história, mas isso é alguma coisa que eu posso, por exemplo, dizer assim: daqui a um certo tempo irá acontecer sobre a Terra uma peste, né? E não dar a data, não dá nada, dizer que daqui a um certo tempo. É claro que o mundo que nós vivemos está sujeito a pandemias, como nós estamos vivendo agora, a pandemia do coronavírus, Covid-19. Então, as profecias de Nostradamus, para você ter uma ideia, as centúrias, como eu tenho aqui, é que para achar agora, para mostrar, é um pouco difícil, mas está aí na pilha de livros ali em cima, elas têm esse teor. Mas as profecias da Bíblia, elas envolvem fatos envolvendo nações, fatos envolvendo o povo de Israel, fatos envolvendo principalmente a figura do Messias. As profecias acerca do Messias, elas são tremendas. Elas falam do local onde o Messias deveria nascer. Tanto é que Herodes se perturbou quando soube, mandou que os sábios até consultassem os livros, e eles falaram para Herodes: olha, está previsto que o Messias nasceria em Belém. Então houve aquela matança lá em Belém, a fim de que matasse o rei dos judeus, porque havia o conceito do Messias rei, e Herodes era o rei. Ele falou: se o Messias nasceu, vou ser destronado. Veja como o orgulho do homem, ele é tremendo, e ele fala muito mais alto do que o cumprimento até de uma profecia de alguém que era tão esperado pela nação de Israel. Mas Herodes não tinha nada a ver com a nação de Israel, até porque ele não era judeu de origem, de raça. Ele era idumeu, ele era parente lá dos edomitas, que apesar de ser um povo consanguíneo com os judeus, mas era um povo inimigo dos judeus. Então, vejam que as profecias messiânicas, elas têm uma exatidão tão grande, que elas preveem a forma como o Messias iria nascer, elas preveem o lugar onde ele iria nascer,
elas preveem coisas que ocorreriam na infância do Messias, elas preveem coisas que ocorreriam no ministério terreno do Messias, elas preveem que o Messias seria morto, seria tirado, conforme está nas 70 semanas das profecias de Daniel, né? Ou conforme está em Isaías 53, não é? Que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E diz até mesmo do seu sepultamento que na sua morte ele foi contado com os ricos, porque ele foi sepultado em um sepulcro novo que ninguém tinha usado, de um homem rico chamado José de Arimateia. Irmãos, essa exatidão ela é tão estupenda que só podemos dizer uma coisa: esse livro que nós temos nas nossas mãos não é outro livro senão a palavra de Deus. E temos as evidências externas. As evidências externas são aquelas evidências porque a Bíblia ela cita locais, a Bíblia ela cita datas, ela não é um livro que apenas diz, né? Assim aconteceu e tal, como se fosse uma história, é história com E. Não, a Bíblia tem histórias com H. E nessas histórias que a Bíblia relata, ela cita reis não só da nação israelita, como reis pagãos. Ela cita datas, no ano tal, do rei tal, a Bíblia vem dizendo. Então a Bíblia ela cita locais geográficos, ela cita pessoas que pertenceram a impérios, ela fala de impérios, ela fala de comidas típicas de certos locais. Enfim, a Bíblia é um livro que ela dá detalhes geográficos, históricos, de personagens, que esses personagens eles são passíveis de uma verificação histórica, de uma historiografia, de uma busca pelos historiadores, de uma busca pelos arqueólogos, e para a glória de Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor e vai continuar nos ajudando, e glória seja dada ao nome do Senhor, porque em todas as pesquisas que a Bíblia se é submetida, se tem comprovado pela arqueologia ou pela historiografia que a Bíblia é condizente com aquilo que ela declara. Ou seja, as histórias que a Bíblia relata, os locais que a Bíblia relata, alguns chegaram a dizer que nunca houve nada que pudesse provar. Até algum tempo atrás se dizia que não existia Pilatos. Não se existia Pilatos. Sabiam disso? Pôncio Pilatos. E descobriu-se artefatos arqueológicos comprovando a existência de Pôncio Pilatos. Irmãos, e ainda tem muita coisa para ser descoberta pela pá dos arqueólogos, pelas pesquisas arqueológicas, para comprovar a historicidade, a veracidade, a comprobabilidade dos termos geográficos e históricos e de personagens que a Bíblia cita, que não são fictícios, mas são muito reais e estão adentrados dentro da nossa história humana. Uma outra coisa também como evidência externa de que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua indestrutibilidade. A Bíblia foi perseguida desde quando os homens começaram a saber e ouvir que a Bíblia é a palavra de Deus, que não contém somente a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Então os homens começaram a ser insuflados pelo inimigo de Deus, o inimigo da raça humana e o inimigo das Escrituras. E esses homens empreenderam grandes perseguições. Por exemplo, houve um imperador chamado Diocleciano, que esse imperador durante 10 anos, ele perseguiu a igreja, ele queimou manuscritos, ele fez de tudo para extirpar a Bíblia, e ele pensou que tinha conseguido esse feito. Tanto é que ele mandou cunhar uma moeda comemorativa, porque
segundo a concepção dele, ele tinha extirpado da face da terra a Bíblia, as Escrituras, o livro de Deus. Mas, dolo engano, a Bíblia continuou, a Bíblia prossegue até os dias de hoje. Houve também um homem, esse homem é muito conhecido pela filosofia, chama Voltaire. Esse homem, ele dizia que não dava 50 anos para que a Bíblia fosse esquecida, caísse em desuso e virasse um livro de histórias para ficar apenas em museus, que ninguém mais iria portar Bíblia nem ler a Bíblia, porque ela estava desatualizada. Dolo engano também de Voltaire. Não só a Bíblia continuou em circulação, não só a Bíblia continuou sendo lida, não só a Bíblia continuou o seu trajeto de vitória sobre esta humanidade, sobre esta terra, como a própria casa de Voltaire se transformou ironicamente em uma casa de difusão de Bíblias, uma espécie de sociedade bíblica, para que ali Deus mostrasse a sua vontade, o seu poder, a sua glória por meio da indestrutibilidade desse livro chamado Bíblia Sagrada. Então, uma das grandes evidências externas da Bíblia é essa indestrutibilidade, é essa comprobabilidade, essa confiabilidade. Tanto é que podemos dizer que a Bíblia, de todos os livros que nós temos da antiguidade, é o livro mais bem documentado que a história da humanidade possui. É por isso que até mesmo aqueles que não exercem fé na Bíblia a têm-na como um patrimônio da humanidade, como um livro diferenciado de todos os livros, ainda que não nutram por ela nenhum tipo de amor ou nenhum tipo de temor para o que ela escreve, para o que ela manda, para o que ela contém, mas tem-na como um patrimônio também da humanidade. E ainda hoje a Bíblia é perseguida por agnósticos, é perseguida por céticos, é perseguida pela psicologia, alguns psicólogos não cristãos, psicólogos ateus, né? É perseguida pela sociedade no geral, por governos antagônicos que proíbem a leitura da mesma e proíbem até que as pessoas possuam uma Bíblia. Quem possuir uma Bíblia em determinados países podem ser presos e até mortos, principalmente quando o bloco comunista, que ainda hoje existe, ainda que esteja enfraquecido, mas o comunismo ainda existe, e o bloco comunista ele perseguiu muitos cristãos, matou muitos cristãos, destruiu muitas Bíblias, e há histórias e mais histórias com H de homens que deram as suas vidas por esse livro. E esse livro nunca deixou de ser lido, mesmo nos países comunistas, mesmo aonde existe a chamada cortina de areia, que é o maior desafio missionário de hoje, que é os países que creem na doutrina islâmica, na doutrina do Alcorão. Ainda assim, a Bíblia Sagrada lá está, mesmo em países que não tenham-na como um livro que deve circular entre as pessoas e nem ser lido pelas pessoas. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, essa indestrutibilidade da Bíblia. Uma outra coisa também que mostra-nos que a Bíblia é a palavra de Deus é o seu poder em transformar vidas. A Bíblia, ela pode transformar homens e mulheres de todo tipo de pecado que eles cometam, todo tipo de pecado que o homem possa cometer, todo tipo de mazela que a natureza humana demonstra pela pecaminosidade do homem, ao ser submetido pela palavra de Deus, ao ser confrontado pela Bíblia e se deixar que a Bíblia entre no coração, a semente vai germinar e essa pessoa vai mudar radicalmente de postura, de vida e de atitude. Esse que vos fala aqui é uma testemunha viva disso. Outrora,
Há 40 anos atrás, eu vivi uma vida dissoluta, uma vida sem nenhum tipo de perspectiva, não acreditava em nada do que a Bíblia dizia, debochava dos cristãos e, ao encontrar Jesus, pelo poder da pregação da palavra, ao ouvir uma pregação na qual o Espírito do Senhor atuou em meu coração, me convencendo de que eu era um pecador, que eu tinha que me decidir ao lado de Cristo. De lá para cá, a Bíblia tem mudado e mudou o meu viver. Assim como tem mudado e mudou o viver de milhões e milhões, de bilhões e bilhões de pessoas que, ao terem contato com a Bíblia, desde que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que a Bíblia foi pregada e trazida a eles, como aquele homem que estava lá voltando para a terra, que era oficial da rainha de Candace, e que o evangelista Filipe foi até aquele homem e pregou-lhe a palavra de Deus. Ele lia o profeta Isaías e Filipe perguntou: tu entende o que você está lendo? Ele: como eu poderia entender se não há quem me explique? E aquele homem, ele, ao ouvir a explicação das Sagradas Escrituras, o poder das Escrituras penetrou no coração daquele homem, e aquele homem falou: ali tem água, o que me impede de ser batizado? O próprio homem pediu o seu batismo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela é o único livro, nenhum livro de filosofia, nenhum livro de psicologia, nenhum livro de autoajuda tem o poder de transformar as vidas tal qual a Bíblia tem poder de transformar as nossas vidas. Nossas vidas foram transformadas graças à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela tem a ação sobrenatural do Espírito do Senhor, do Espírito do Deus vivo, do Espírito Santo. É por isso que Paulo, com muita propriedade, ele diz aqui, no capítulo 3, no verso 16, de segunda carta a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é inspirada. E por ser inspirada, soprada por Deus, theopneustos, é por ter esta sobrenaturalidade na essência desse livro sem igual, é que ela pode transformar vidas, mudar quadros, fazer com que coisas aconteçam sobrenaturais na nossa vida. Então, creia na Bíblia como palavra de Deus, e não apenas como um livro de histórias, ou como alguns tentaram e tentam desmerecê-la, dizendo que é um livro de mitologias. Mas mitologias não podem ser comprovadas. E como eu falei nesse vídeo, a Bíblia, ela pode ser comprovada. E nós não temos medo, como cristãos, de deixar que se submeta a Bíblia a exames. Nós não temos medo de deixar com que esse livro seja examinado, seja prescrutado, de deixar que esse livro deixe de ser até mesmo desafiado, porque cada desafio será vencido pelo poder desse livro, porque esse livro é o livro de Deus, é a palavra de Deus, e os céus e a terra passarão, porém as palavras do Senhor jamais passarão. Amém? Que Deus abençoe tua vida, teu coração, tua família, sua casa. Se esse vídeo tocou teu coração, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo ele falou a você de alguma forma, dê aí o seu like, seu joinha, né? Toca lá naquele like, né, dizendo: olha, eu gostei do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Faça isso, meu irmão. Compartilhe, mande para grupos no WhatsApp, mande para grupos de Facebook, grupos de Messenger, grupos de seminaristas, no seminário onde você está estudando a palavra de Deus, estudando teologia. Mande para pessoas que você sabe que tem dificuldade de ir à igreja, mande para hospitalizados, internados, presos. Mande esse vídeo, mande essa palavra, espalhe essa palavra e incentive pessoas a se inscreverem no canal.
se inscreverem. Comente também, não deixe de comentar, não deixe de colocar ao ver o vídeo, comente alguma coisa, diga alguma coisa. Isso é muito bom, tanto para você que está fazendo comentário, que Deus vai te abençoar, tenho certeza disso, como também para mim, que estarei vendo que estou gravando e você está sendo abençoado e você está sendo grato a Deus pela minha vida, que está aqui sempre, né? Trabalho, ralo o dia todo e chego à noite normalmente, que gravo aí os vídeos à noite aqui na minha sala. Não temos aqui efeito especial nos meus vídeos. Meus vídeos são simples, são gravados aqui num celular simples, numa sala simples, não é? Mas pode ter certeza de uma coisa, é feito com amor, com carinho e com a expectativa de que vai abençoar a tua vida. E eu sei que vai, porque aqui eu estou falando da palavra de Deus, do livro dos livros, do livro que pode fazer coisas maravilhosas na tua vida. Então, é isso. Ative também os sininhos lá com as notificações, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber lá as notificações. E hoje teve amigos que entraram no canal e disseram, ó, me inscrevi e ativei lá o sininho. Eu falei, pô, glória a Deus, que Deus te abençoe. Proceda dessa maneira. Se você não ativou ainda o sininho, toca lá no sininho, porque a partir do momento que eu gravar esse vídeo, que ele for para o ar, você vai receber do YouTube uma mensagem dizendo vídeo novo do pastor Ricardo de Oliveira. Assistir agora, assistir depois, e você vai ter essas opções ainda de escolher, ok? Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Ore por mim, para que esse grande projeto de Deus cresça cada dia mais. Ore pela minha saúde, ore pela saúde da minha família, porque eu estarei também, por certo, orando por você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.